Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Bem-vindos mais uma vez ao Instituto Teológico Presbiteriano de Itapevi. Nós vamos caminharmos juntos durante este bimestre, onde nós vamos aprender sobre essa disciplina nas terças-feiras. Esse vai ser o objetivo nosso, de postar uma aula por semana. Quando eu não postar na terça, no máximo quarta-feira, eu farei essa postagem. É importante que vocês, então, ao assistir a videoaula, coloque no grupo lá aula assistida. A aula de hoje é introdutória, obviamente, então vai ser uma aula mais curta. Apenas eu vou apresentar o curso para vocês de teologia do culto. Depois, é, também vou falar sobre nós vamos pedir a vocês. O primeiro trabalho é a declaração de leitura de um artigo que tem um título de adoração. Então, este artigo eu vou enviar no grupo da teologia para que vocês possam ler. Ao ler o artigo, vocês vão enviar uma declaração de leitura para o e-mail da secretaria, que eu vou colocar lá no grupo da teologia, tá? Então, a declaração de leitura ela deve constar o modelo que eu vou postar para vocês lá. O nome do instituto, o nome de vocês, que é a capa, e uma segunda folha colocando: eu, aluno tal, declaro para os devidos fins que li o artigo tal do autor tal. Então, da disciplina liturgia, da disciplina teologia do culto. Tá bom? Então, o primeiro trabalho é um artigo que vocês vão ler e fazer a declaração de leitura. Vocês têm até o dia 20/2 para enviar essa declaração de leitura no e-mail da secretaria. Outro trabalho que vocês vão entregar é o estudo dirigido. Eu disse naquele primeiro encontro nosso, o que é um estudo dirigido? O estudo dirigido são 5 perguntas que eu vou enviar para vocês, e vocês vão me responder essas 5 perguntas consultando os slides, as videoaulas que eu postarei no grupo. Então, é um estudo com consulta que vocês vão fazer, tá? Esse estudo respondido, vocês enviarão no dia 24/3. E, por último, uma declaração de leitura do livro A Adoração, do autor J.C. Ryle. Vocês vão ler o livro, eu vou colocar a capa dele no grupo, vocês vão ler esse livro e vocês, então, vão declarar no dia 28/3 a leitura desse livro. Se terminar antes o livro, pode declarar antes, mas a data limite é dia 28/3. Não se preocupe, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato comigo que eu vou ajudar vocês. A intenção é ajudá-lo. Eu sei que nesse primeiro momento tudo é muito novo, a tendência é ficar um pouco perdido, mas tudo dá certo, tá? Tudo dá certo. Não desistam do curso por conta dos trabalhos, mas me procure e aí eu vou ajudá-los nesse processo, tá bom? Então, 3 notas que vocês, então, 3 trabalhos que vocês vão entregar, e serão, então, as 3 notas que, computadas as 3 notas, vocês, então, terão a média final de teologia do culto, da disciplina de teologia do culto. Tá bom? Então, dito isso, eu quero começar, então, primeiramente,
trazendo inicialmente a base bíblica da liturgia, o conceito de liturgia na história, o conceito de liturgia na igreja. Quando a gente fala de liturgia, obviamente, irmãos, eu estou falando daquele momento do culto em que tem o início com leitura, estou falando daquele momento em que a pessoa responsável por dirigir o culto conduz todo aquele processo. Todo aquele processo é conhecido como liturgia, tá? A liturgia. Então, nós vamos aprender sobre isso. E é interessante que, quando nós pensamos nessa palavra, né, o vocábulo é utilizado aqui para liturgia, ou o significado é serviço. O que é uma liturgia? Liturgia é um serviço, ou uma ordem do serviço prestado a Deus. Tá? Então, devemos entender isso, que quando se falamos de liturgia, nós estamos falando, então, de um serviço, um conjunto de elementos que possibilita a celebração cultica cristã, que possibilita a adoração a Deus. Então, esse processo de conduzir a igreja em culto, na adoração a Deus, é conhecido, portanto, como liturgia, tá? Então, essa primeira questão é o conjunto de elementos que possibilita a celebração cultica cristã, ou que possibilita o culto cristão. Isso que é liturgia. Tá bom? Então, esse primeiro detalhe que nós precisamos compreender. A, a fundamentação, obviamente que há fundamentação. De onde que nós tiramos essa ideia de que para se cultuar a Deus existe uma liturgia, ou seja, existe um conjunto de elementos, existe uma ordem correta para se cultuar a Deus? De onde nós tiramos isso? Nós tiramos isso, obviamente, não só a partir de fontes históricas, mas fontes históricas, práticas judaicas cristãs, mas a igreja primitiva, tanto Antigo e especialmente Novo Testamento, nos mostram, nos apontam que os momentos de culto a Deus era marcado por alguns passos, era marcado por algumas ah, por algumas atitudes. Então veja, há pelo menos duas expressões que podem ser consideradas como fontes históricas para a prática do culto cristão ao longo dos tempos. E essas fontes históricas são as práticas judaicas e as práticas cristãs primitivas. É a partir do olhar para essas práticas, do olhar para a história da igreja, do olhar para as escrituras, é que nós encontramos ali uma liturgia, ou seja, um conjunto de elementos que possibilita o culto cristão. Tá bom? Então, isso na questão introdutória, tá? Introdutória. Então, nesse primeiro momento, eu quero trazer isso para vocês, mostrando que a liturgia, essa palavra liturgia, significa serviço, conjunto de elementos que possibilita a celebração cristã. E a fundamentação bíblica e histórica para defendermos que há uma forma de se cultuar a Deus, ela se encontra nas práticas judaicas cristãs e nas práticas cristãs primitivas da igreja. É a partir da vivência desses irmãos que nós conseguimos, então, enxergar que para se cultuar a Deus como igreja, é necessário seguir alguns elementos, seguir uma ordem que a própria palavra de Deus coloca para nós. Tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês. E aí, no próxima videoaula, nós vamos continuar falando sobre o vocábulo bíblico, sobre teologia da adoração, alguns termos que são utilizados para se falar de culto, para se falar de adoração a Deus. Neste momento é apenas introdução,
e nós queremos parar por aqui. E na semana que vem, nós estendemos um pouco mais as videoaulas. Deus abençoe a vida dos irmãos e qualquer dúvida, estou à disposição. Deus abençoe.